Hoje você vai entender de vez a diferença dos verbos do e make. É algo que trava muitos brasileiros, porque esse verbo significa a mesma coisa. Ele significa fazer, mas é usado de jeitos diferentes. Mas antes de te responder essa pergunta, você precisa conhecer uma regrinha da gramática, pois se tu não conhece ela, ela pode te travar na hora de falar. Observa só aqui na tela. Estou falando da regra do ES. Então, quando usamos o verbo normal, é quando é com I, you, we e they, que significa eu, você, nós e eles. Então, o verbo fica normal, do e make. Mas com he, she, it, fica does e makes. Talvez você pergunte, mas make termina com E, não deveria ser mais um E? Quando termina com E, coloca-se só S, daí não vai ES. Isso vale para quase todos os verbos do inglês. Fica a dica. Então, olha só, dois exemplos. I do my homework. Eu faço minhas tarefas. Olha só, é com I, então é só do. O outro exemplo. He does his homework. Ele faz a tarefa dele. Então é ele, então é does. Nota só a pronúncia. A pronúncia é does, não é dois. Muitos dizem dois, mas não é dois, é does. Bem, agora que você já entendeu essa regra, você está se perguntando, tá, mas qual é a diferença? Quando é que eu uso do e quando é que eu uso make? Observa só a próxima tela. Nós usamos do quando se refere a tarefas e obrigações, como por exemplo nos exemplos. He did the job quickly. Ele fez o serviço rapidamente. Então, did é passado de do. E job se refere ao seu emprego, ao seu trabalho, às suas tarefas. Tá bom? O segundo exemplo. He does exercise. Então, foi para a academia, fez o exercício, gastou energia. Então, observa. Tarefas, obrigações, é quando usamos o do. Agora vamos ver quando é que nós usamos o make na próxima tela. Diz assim, ó. O make ele é usado no sentido de criação, de preparo, quando está criando uma coisa nova. Por exemplo, I make breakfast. Você está criando o café da manhã. O café da manhã, sem você preparar ele, fazer ele não existe. Existem alguns componentes, o pão, o leite, o café. Você junta tudo, vira o café da manhã, entendeu? Aí nesse caso você usa make, aí não é do. Segundo exemplo, he makes pizza. Ele criou a pizza. É o mesmo sentido anterior. Só observa ali ó, que ali o make está acrescido do S. Lembra da regrinha? Do she, he, it. Aí eu coloquei uma observação embaixo. No inglês, o foco está no resultado final. Por que eu coloquei isso? Porque você pode pensar o seguinte, ó. Ah, mas o café da manhã também é uma tarefa. Também é uma obrigação. Por que é make e não é do? Porque assim, ó, o foco final é a criação do café. Ele desenvolveu, ele apareceu, ele não existia. Então pensa assim, quando ficar na dúvida, é do ou é make? Isso aqui é uma tarefa ou uma obrigação ou é uma criação? Pensa no foco final. O final vai ser dar o quê? Uma criação nova? Então é make. Assim é uma maneira de usar um raciocínio lógico para não errar essas duas palavras. Agora vamos passar alguns exercícios na prática, onde nós vamos ver se nós realmente fixamos o conteúdo. Também vamos aprender nesses exercícios um pouco mais de pronúncia, porque é importantíssimo a pronúncia para nós entender o inglês falado. Observa só. Aqui, ó. No primeiro exemplo, o que você usaria? She, a cake. Cake é bolo. Você usaria make ou do? Bom, se você entendeu bem o conteúdo, você pensa, vou usar make, e acertou. Só que presta atenção no detalhe, é makes, com S, por causa que é com she, tá bom? No segundo exemplo, I will dinner. Will é futuro, tá bom? O que você usaria? Dinner é jantar. Bom, você pensou, eu vou usar make. Só que aqui é apenas make, porque é com I. Só que assim, ó, presta atenção na pronúncia agora. I will.
você nunca vai ouvir um americano falar I will. Essa palavra, na pronúncia, ela junta, fica all. I will vira all. Então, essa frase completa fica I'll make dinner. I'll make dinner. Presta atenção agora no terceiro exemplo. Aqui, o que você usaria? Homework é tarefa diária, tema de casa. Você fará os temas de casa. Aqui você usa do. E presta atenção na pronúncia. Fica will do homework. Ó, o you ali some o y e o o. Fica só u. Will. A pronúncia dessa palavra junta é will do homework. Agora que você já entendeu a regra do ES, já sabe como usar do e make. Olha só, nas próximas 2 aulas nós vamos ver a diferença entre is, on e at. Muitos brasileiros pensam que é só a tradução em, mas não é bem assim. Também vamos ver na outra aula a diferença de to, for e from. Também muitos pensam que é para, mas é usado de maneira bem diferente dependendo do contexto da frase. Então, se você ainda não é inscrito no canal, convido você a se inscrever no canal e esperar as próximas aulas para entender isso. Agora, antes de terminar, vou deixar a lição de casa, que eu entendo como mais importante, por causa que, como eu disse na aula 1, se a gente não fazer repetição, o nosso cérebro esquece disso. Ele esquece. Daqui a meia hora você já esqueceu esse conteúdo. Então eu vou deixar 10 frases prontas para você colocar no Anki. Se você não sabe o que é o Anki, não sabe utilizar o Anki, eu expliquei na aula 1 exatamente como instalar o Anki e como criar cards no aplicativo. Acesse a aula lá, o link deve estar aparecendo aqui em cima. Também vou deixar um texto para fixação. Esse texto você deve ler ele, e as palavras que você não compreender, você não deve pesquisar no Google Translator, mas sim no Google Imagem. Também eu expliquei na aula 1 como fazer isso. E um forte abraço e aguardo vocês na próxima aula.